Olá novamente, pessoal. Vamos dar sequência na nossa aula. Paramos no cadastrar, certo? Então, a gente já gerou a nossa lista, criamos o cadastrar pessoa e agora vamos preencher a nossa tabela, certo? Então, pessoal, para a gente preencher a nossa tabela, nós vamos fazer algumas coisas aí. Inicialmente, vamos passar a nossa assinatura do método preencher tabela. Como que eu vou fazer isso? Então, para mim preencher a minha tabela, eu vou passar a tabela, a própria tabela, né, que é um JTable. Então, eu vou colocar aqui, ó, JTable, que vai ser tabela, o nome da nossa variável local, tabela, e vou passar também uma lista, que vai ser uma lista de pessoas, certo? Então, uma lista de objeto pessoa, que é o que temos para isso. E a nossa lista é, vai ser denominada lista. Vamos usar, em vez de usar o, vamos determinar que vai ser lista. Muito bom. Tá dando um erro aqui, porque a gente não importou a lista. Então, vamos importar a nossa lista aqui, certo? Para facilitar, pessoal, eu vou importar também mais duas coisas. Mais uma coisa só, para a gente não esquecer. A gente vai precisar dela agora. Que é esse default table model, que é para a gente poder manipular a tabela, certo? Então vamos voltar aqui para o nosso preencher a tabela. Então, pessoal, como vai funcionar o preenchimento da nossa tabela? Olha só, de um jeito bem simples. Tenho aqui a minha lista. Vamos analisar como funciona esse código de preencher a tabela, certo? Olha só, inicialmente, vou mostrar para vocês aqui, eu tenho a minha tabela. Então, eu tenho aqui linhas e colunas, certo? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei a minha lista e passei, a cada vez que o meu for executar, eu vou pegar um item da lista. Eu estou afirmando aqui que esse item da lista é uma pessoa e vai ser armazenado na minha variável A, minha variável local A. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a minha tabela e vou setar um valor, ó, set value at, na na minha tabela. Então, eu vou setar aqui, pessoal, olha só, o valor, a posição da linha e a coluna. Então, linha, coluna, certo? Então, eu comecei aqui com a minha linha 0. Então, eu tenho aqui uma lista, ele vai percorrer toda a minha lista, ele vai pegar o item 0 da minha lista, certo? E vai colocar na variável A. E assim que ele entrar aqui no meu for, ele vai setar aqui, olha só, ele vai setar o nome que está presente na minha lista, na posição 0, na linha 0 e na coluna 0. Posteriormente, ele vai setar o sobrenome que está na minha lista com índice 0, na linha 0, na coluna 1. E assim que ele terminar isso, eu vou setar aqui, ó, olha só, eu vou incrementar a minha linha. Então, a minha linha vai passar a valer 1. Ele começa no 0. E aí, então, ele vai percorrer toda a minha tabela. Então, a cada vez que eu for executar, ele vai aumentar aqui uma linha e eu vou pegar o segundo item da minha lista e vou preencher a minha tabela. Porém, pessoal, isso não é o suficiente para garantir o preenchimento exato da minha tabela. Então, agora vamos gerar o código aqui para garantir esse preenchimento dessa tabela corretamente. Então, eu vou colocar aqui, para a gente iniciar,
vamos chamar o nosso default table model. E eu vou explicar para que ele serve. Default table model, vou colocar aqui DTM igual, vou fazer um casting aqui, default table model, eu vou pegar a minha tabela, ponto get model. Bom, então o que essa linha faz aí, pessoal? Eu criei uma variável, aqui ó, meu DTM, essa variável é do formato default table model, e eu peguei o modelo da minha tabela, certo? Então eu vou pegar as configurações de toda a minha tabela e vou gravar aqui no meu DTM. Por que eu fiz esse casting aqui? Eu coloquei esse default table model aqui. Pessoal, isso quer dizer que eu estou afirmando para o Java que o modelo que está vindo aqui nesse getModel é realmente uma tabela padrão do Java, certo? Então, é só para garantir para ele que o que está vindo aqui realmente é uma tabela padrão, porque ele fica em dúvida. E aí eu tenho que contar para o Java que eu tenho certeza que eu estou passando uma tabela. Bom, então vamos para a segunda linha. Eu vou pegar o meu DTM, ponto set row count, e vou passar a minha lista, ponto size, certo? O que essa linha vai fazer, pessoal? Se eu não... Olha só, eu tenho uma lista que tenha 10 itens. E a minha tabela, a configuração inicial dela, só tem 4. Então, eu não vou conseguir colocar uma lista que tenha 10 itens, onde só cabe 4, certo? Então, o que eu faço com essa linha? Eu pego aqui ó, a lista size, ela me retorna um inteiro, contando quantos itens tem na minha lista. Então, eu vou setar a quantidade de linhas da minha tabela novamente. Então, onde estava 4, vai passar a ter o número de itens presente na minha lista. Se a lista tem 10, então eu vou passar a ter 10 listas novamente, certo? Então, pessoal, agora para a gente finalizar a nossa configuração da nossa tabela, basta eu setar esse modelo na tabela que eu já tenho. Então, vou colocar aqui tabela, ponto setModel. O meu modelo é o DTM, certo? Então, isso vai garantir que a minha tabela vai ser preenchida corretamente, beleza? Então, é um método mais complexo um pouco, porém, nada de grande diferença. Então, vamos lá no meu form principal, no meu FRM principal, no código-fonte. Dentro do construtor, pessoal, aqui, ó, assim que a gente terminar de desabilitar os botões e os campos, vamos mandar preencher a tabela, correto? Então, eu vou acessar aqui o meu pessoa controller e vou acessar o método preencher tabela. O que eu vou passar aqui para o meu método preencher tabela? Eu vou passar ó, a minha tabela de pessoas, que o próprio NetBeans já pegou, e tem que passar a minha lista de pessoas, certo? Onde está a minha lista de pessoas? Na minha classe executável. Então, vamos lá. Executável, ponto. Para mim ter acesso ao executável, pessoal, eu tenho que fazer o mesmo processo que eu fiz no meu controller, certo? Então, eu posso vir aqui e colocar ele aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Não sei, acho que aqui não precisa ser static. Então, eu vou colocar aqui, ó.
executável, executável, do mesmo jeito. Então, eu vou ter aqui a minha classe executável. O que está acontecendo aqui? Eu tenho que importar ela. Então, eu vou adicionar aqui, ó, adicionar importação para controle executável. Muito bom. Então, agora eu tenho aqui o meu controller executável e eu vou conseguir acessar a minha lista de pessoas que está na minha classe executável. Então, toda vez que eu for preencher a tabela, pessoal, eu vou passar a tabela que eu quero que seja preenchida e a minha lista de pessoas, correto? Então, olha só, eu vou aproveitar essa linha, eu copiei ela aqui e vou fazer o seguinte. Lá no meu cadastrar, no salvar, no caso, assim que eu salvar os dados, eu vou recarregar a minha lista também, certo? Muito bom. Então, vamos salvar aqui, vamos executar, para a gente ver como está ficando. Vamos ver se já deu certo. Olha só. Então, pessoal, na minha lista não tinha nenhum item, correto? Então, ele recarregou a minha tabela e colocou ela vazia. Então, o meu método preencher tabela está executando 100%. Vamos testar agora o nosso método novo, que a gente tinha criado na aula passada. Novo, Denis Lima, e vou clicar no botão salvar. Ele vai me retornar uma mensagem falando que a pessoa foi cadastrada com sucesso e vai preencher a minha lista, pessoal. Olha só. Então, agora eu já tenho um item da minha lista preenchido. Se eu quiser adicionar um novo item, eu vou adicionar aqui. Muito bom. Salvar. Ele gravou o meu segundo item. Muito bom. Então, vou fechar aqui. Bom, pessoal, então, nós já temos criado aí a função de preencher a lista e o novo. A nossa próxima função vai ser o botão salvar também já está funcionando. Então, a gente vai trabalhar aqui agora no cancelar também. Vamos trabalhar no excluir, correto? Então, pessoal, até a próxima aula.